Olá, meu nome é Pedro e o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2007. Naquela época eu tinha 32 anos. Meu tio, irmão mais velho da minha mãe, tinha uma fazenda a cerca de 40 quilômetros da cidade onde morávamos. Por questão de privacidade e segurança, prefiro não mencionar o nome da cidade. Quando essa história se espalhou na época, muitos curiosos invadiram as terras do meu tio tentando encontrar a tal criatura. Naquela época, meu tio morava na fazenda e mora até hoje. Ele gostava muito de caçar à noite. Desde que eu era adolescente, por volta dos 16 anos, ele já me levava para caçar com ele nos finais de semana que eu passava na fazenda. Por causa disso, tomei gosto pela atividade e, mesmo depois de adulto, sempre que podia, ia para a fazenda caçar com ele. Geralmente íamos caçar eu, ele e um funcionário dele que morava na fazenda, em uma pequena casa de caseiro próximo à casa principal. Em uma certa sexta-feira, eu saí do trabalho por volta das 18 horas. Mal cheguei em casa, tomei um banho e arrumei as minhas coisas para ir à fazenda. Queria chegar a tempo de caçar com meu tio e o funcionário dele. Meu tio se chama Eli e o funcionário se chama Salvador. Ao chegar na fazenda, já estranhei. O Opala que meu tio costumava deixar embaixo do pé de manga não estava lá. Tentei deduzir onde ele estaria. Salvador, ao ouvir o barulho do meu carro, saiu da casinha dele e veio me cumprimentar. Logo, perguntei se o meu tio havia saído, já que o carro não estava ali. Ele confirmou que meu tio tinha saído à cidade para resolver alguns problemas. Achei estranho, já que meu tio não tinha avisado nem a mim e nem a minha mãe. Era muito mais esquisito ele não ter voltado até aquele horário. Eu entrei no carro novamente e fui até um morro a cerca de 1 quilômetro dali, onde havia sinal de celular para ligar para ele. Na primeira tentativa, consegui falar com meu tio. Ele disse que estava na cidade e que pretendia ter voltado naquele dia, mas o imprevisto o obrigou a resolver as coisas no sábado. E disse também que na correria esqueceu de me avisar, mas pediu para eu ficar à vontade na fazenda até ele voltar. Sem muito o que fazer, desliguei o telefone e voltei para a fazenda meio chateado, pois o principal motivo de ter ido até lá era caçar. Contei para Salvador o que meu tio havia falado e comentei sobre a caça. Ele disse que não estava planejando caçar naquela noite, mas se eu quisesse, ele iria comigo. Na hora eu fiquei animado e combinamos de sair para caçar às 23 horas, para dar tempo de eu me arrumar e comer alguma coisa. Depois de enrolar um pouco, às 23 horas já estava pronto e fui até a porta da casa de Salvador. Nossa estratégia era de caçar e andar cerca de 1 quilômetro pela estrada e depois entrar no mato à procura de galinhas do mato e tatu. Pegamos as lanternas e as espingardas e seguimos a estrada fora. Ao chegarmos ao local combinado, entramos na mata. Caminhamos bastante, nos aprofundando cada vez mais. Já estávamos a cerca de 5 quilômetros da fazenda. O estranho é que a mata estava em completo silêncio naquela noite. Não parecia haver nenhum animal por ali. Por volta da 1 hora da manhã, estávamos quase desanimados. Sem meu tio, a caçada não tinha a mesma graça. Ele era experiente e sempre sabia o rumo certo para encontrarmos alguma coisa. De repente a minha lanterna iluminou algo que fez a minha espinha gelar. Salvador e eu paralisamos na hora. A minha lanterna revelou uma criatura horrenda. O mais assustador é que o animal estava de pé. Ele nos olhava com uma expressão de ódio intenso. Salvador estava a cerca de 4 metros atrás de mim. Eu não conseguia me mover, torcendo para que a criatura se assustasse e fugisse, mas isso não aconteceu. Em uma velocidade incrível, aquela criatura correu em minha direção e rapidamente me derrubou no chão. Salvador, sem perder tempo, engatilhou sua espingarda e deu um tiro. A criatura soltou um grito de dor que fez meus ouvidos quase estourarem. Porém, em vez de disparar novamente, Salvador se assustou e gritou para corrermos.
No mesmo instante, ele começou a correr desesperadamente para trás. Eu estava em completo desespero. Imaginei que não conseguiria fugir daquela criatura. Rapidamente levantei-me e subi em uma árvore que estava próxima. Em questão de segundos, a criatura, aparentemente ignorando a dor do tiro, veio em minha direção, tentando me alcançar. Meu corpo inteiro tremia de medo. Achei que eu não conseguiria subir naquela árvore e que aquela criatura iria me pegar. Por sorte, a criatura não conseguiu subir, mas começou a balançar a árvore com uma força tremenda. A árvore se mexia tanto que parecia que estava prestes a ser arrancada do chão. Durante cerca de 2 minutos, a criatura tentou me derrubar, mas felizmente não conseguiu. Algum tempo depois, desistiu e saiu correndo pelos matos, na direção para onde Salvador havia corrido. Fiquei imaginando se ela conseguiria alcançá-lo. Eu não tinha a menor coragem de descer daquela árvore naquela noite. Passei o restante da madrugada ali, acordado. Cada segundo parecia uma eternidade. Fiquei atento, olhando para os lados e o mato ao redor, temendo que a criatura voltasse, mas, por sorte, ela não voltou. Após longas horas de tortura emocional, o dia finalmente amanheceu. Eu estava morto de medo, mas eu desci da árvore. A única coisa que passava pela minha cabeça era que, assim que eu colocasse os pés no chão, a criatura poderia surgir do nada e me atacar novamente. Mas eu só tinha 2 opções: ficar ali para sempre ou descer e correr desesperadamente para a fazenda. Bem, como eu disse, depois de muito pensar, eu tomei coragem e desci da árvore. Corri o mais rápido que pude, com o coração na boca, até chegar na fazenda. Salvador, ao me ver, gritou de alegria por eu estar vivo. Ele contou que havia ligado para o meu tio e relatado o que tinha acontecido. Meu tio já estava a caminho. Salvador perguntou o que tinha ocorrido, depois ele saiu correndo e eu contei tudo. Ele explicou que correu o mais rápido que pôde, até a casa, e a criatura felizmente não conseguiu encontrá-lo. Pouco tempo depois, meu tio chegou. Ele ficou extremamente aliviado ao me ver vivo e perplexo com o que Salvador e eu contamos. Naquela época, muitas pessoas da região que ficaram sabendo da história recriminaram Salvador por ter fugido e me deixado sozinho com a criatura. Mas eu sinceramente não recriminei. Não posso garantir que, no lugar dele, eu não teria feito exatamente a mesma coisa. Aquela criatura parecia uma aberração saída do inferno. A história se espalhou pela região como rastilho de pólvora. Muitos curiosos tentaram encontrar a criatura, mas pelo que eu sei, ninguém jamais conseguiu vê-la novamente. Depois daquela noite, nunca mais voltei a caçar, nem meu tio, nem Salvador. Até hoje me pergunto o que era aquilo, de onde veio e por que apareceu justamente para a gente naquela noite. Boa noite. Olá, eu sou de São Borja. O meu nome é José Alberto e moro no Rio Grande do Sul. Desde muito pequeno, sempre fui muito sensível a tudo que é paranormal. Por anos, tive que suportar e sentir e ouvir coisas estranhas. Mas o que estou prestes a contar é, sem dúvida, o mais assustador que já aconteceu comigo. Foi numa noite em que eu estava com os meus amigos e o filho dele, Adolfo. Estávamos tomando umas cervejas e, com umas boas doses no corpo, decidimos fazer um desafio: ir ao cemitério. No começo ficamos receosos, mas a ousadia da noite acabou nos convencendo. Quando chegamos lá, tudo parecia bem tranquilo. Só dava para ouvir o vento balançando as folhas das árvores próximas e o latido dos cães ao longe. A gente caminhou entre os túmulos e se sentou em algumas lápides para continuar bebendo. Em algum momento da noite, eu me levantei e fui até uma árvore do outro lado do cemitério. Acho que você já pode imaginar o motivo. Enquanto isso, meu amigo e o filho dele ficaram me esperando perto de umas lápides. Quando cheguei à árvore,
Senti um frio estranho que me fez olhar para todos os lados. Parecia que tinha alguém me observando, mas ignorei. Peguei meu celular e comecei a mandar umas mensagens. De repente, de uma forma muito esquisita, todos os sons do lugar desapareceram. E isso me assustou, porque nunca tinha passado por algo parecido. Quando olhei para procurar os meus amigos, percebi que não tinha ninguém ali. Eu estava completamente sozinho no cemitério. Na hora pensei que eles tinham me deixado ou estavam pregando alguma peça. Analisei a situação e, ao perceber que realmente não havia mais ninguém comigo, um arrepio percorreu meu corpo. Eu dei o primeiro passo para ir embora e, de repente, surgiu um enorme cavalo de olhos vermelhos na minha frente. Ele tinha um rosto cadavérico e me encarava fixamente com olhos vermelhos como brasas. Começou a bater e a raspar o chão com as patas. Fiquei tão assustado que recuei e depois comecei a correr. O cavalo veio atrás de mim, dando patadas no ar. Corri o mais rápido que pude em direção à saída do cemitério. Quando estava a poucos metros de sair, ouvi uma voz aterrorizante e gutural dizendo: Aonde vai? Fique aqui, os mortos te esperam. Olhei para trás e vi meu amigo e o filho dele me olhando confusos. Eles disseram que eu passei correndo sem olhar para trás. Isso me deixou intrigado, porque ao passar, eu tinha certeza de que não havia ninguém ali. Contei para eles o que tinha acontecido junto à árvore, mas claro que eles não acreditaram. Disseram que eu provavelmente tinha bebido demais e foi por isso que a bebida me fez ver coisas como esse cavalo. Eu insisti para voltarmos à árvore, mas eles me convenceram que tudo era apenas imaginação. Então ficamos sentados, perto dos túmulos e continuamos bebendo. Mais calmos, comecei a rir da situação e eles também começaram a fazer piadas sobre o ocorrido. Mas do nada ouvimos o lamento de uma mulher. Primeiro ficamos em silêncio, trocando olhares, tentando encontrar alguma explicação lógica. Mas ao ver o terror no rosto do filho do meu amigo, soube que não era coisa da minha cabeça. Afinal, ele não estava bebendo. Um novo arrepio percorreu meu corpo. Dessa vez estava claro que não era o efeito do álcool. Perguntei ao garoto: Você viu isso? Ele respondeu com um aceno de cabeça, visivelmente assustado. Meu amigo tentou racionalizar, dizendo que devia ser alguém do lado de fora do cemitério, mas o clima estava tão tenso que decidimos ir embora. Entramos na caminhonete e partimos. Porém, nem tínhamos andado 10 metros quando ouvimos o som de um cavalo galopando. Parecia estar seguindo o caminho por onde íamos, como se nos perseguisse. Foi aí que meu amigo acreditou em mim, porque ele também ouvia o galope, embora não conseguisse ver nada. Chegamos na minha casa e assim que desci da caminhonete, corri para buscar sal. Espalhei sal por toda a entrada da casa, porque uma vez me disseram que isso ajuda a espantar e impedir que espíritos entrem. Para minha surpresa, assim que coloquei sal, o som de galope desapareceu. Já contei essa história para muitas pessoas, mas ninguém acredita, nem mesmo meu amigo e o filho dele, que foram testemunhas. Tenho medo de sair à noite, principalmente quando ouço relatos como os seus. Foi ouvindo as suas histórias que percebi que não sou o único a passar por coisas assim. Bruno, confio que você vai acreditar em mim. Espero que possa compartilhar a minha história com seus seguidores. E pode ter certeza que continuarei apoiando o seu conteúdo. Olá para todos que fazem parte desse canal. É um prazer ouvir vocês, especialmente nos dias em que trabalho à noite. Durante todo o meu turno, vou escutando para não pegar no sono e também para não me sentir tão sozinho entre uma viagem e outra. Conheci o canal através de um vídeo em que você, Bruno, contava histórias vividas por motoristas de caminhão. Na época, eu estava começando a trabalhar como motorista de aplicativo, então achei muito interessante. Apesar de acreditar no sobrenatural,
Nunca tinha vivido algo assim na minha vida até agora. E foi exatamente essa experiência que me fez escrever para compartilhar com vocês. Isso aconteceu há apenas alguns meses, durante uma corrida que peguei por volta das 3 horas da manhã. Cheguei ao local indicado pelo aplicativo, em um bairro antigo da cidade. Apesar da hora, era uma área tranquila e nada considerada perigosa, então fui confiante. Assim que virei a esquina, vi uma figura no meio da rua. Era a minha passageira, que me esperava impaciente. Quando me viu, fez sinal para eu parar. Quando cheguei perto dela, ela perguntou: Sérgio? Eu respondi que sim, e ela continuou: Você pode me ajudar com a mala? Concordei, desliguei o carro e desci. Logo percebi que ela estava incrivelmente pálida, parecia nervosa. Perguntei se ela estava bem. Sim, eu estou bem, só um pouco nervosa, respondeu. Mas dava para notar que não era só um nervosismo. Ela não parava de olhar para a casa em frente onde estávamos. Ao me aproximar para ajudar, vi que na porta, que estava entreaberta, havia uma mala posicionada. A escuridão tomava conta do interior da casa. É essa a mala, sim? Perguntei. Sim, pode pegar e fechar a porta, por favor. Achei estranho, mas aceitei porque ela parecia séria e a casa, apesar do horário, parecia bem normal. Hoje, pensando melhor, percebo que me arrisquei bastante. Quando comecei a me aproximar da casa, senti como se a temperatura caísse, como se eu estivesse entrando em um freezer. Conforme me aproximava, juro que parecia ouvir murmúrios vindos lá de dentro, mas talvez fosse só a minha imaginação. Peguei a mala e, embora a casa estivesse escura, senti uma presença como se alguém estivesse me observando. Era uma sensação horrível. Fechei a porta rapidamente e, quando me virei, a garota já estava bem atrás de mim. Ela fechou a porta com a chave e pediu para irmos embora logo. Naquele momento, tive a impressão de que alguém estava empurrando a porta por dentro enquanto eu tentava fechá-la. Foi uma sensação surreal. Seguimos viagem e em menos de 15 minutos, ela começou a me contar o que havia acontecido. Desculpa falar isso, mas preciso contar. Sei que você pode não acreditar. Você acredita em fantasmas? Ela disse. Respondi que sim, embora nunca tenha visto um. Então ela começou. Pois eu não acreditava também, pelo menos não até hoje, mas não sei mais o que pensar. Acabei de passar por algo horrível. Ela explicou que a casa onde a peguei era emprestada. Tinha saído de onde morava com um namorado e estava ficando lá temporariamente até conseguir algo próprio. Era do pai de um amigo, mas a casa estava desocupada fazia um bom tempo, porque ninguém conseguia alugá-la. Cheguei lá faz pouco tempo, e assim que entrei senti algo horrível, diferente da vez que fui ver a casa. Era como se espinhos atravessassem meu corpo inteiro. A cada passo, ouvia claramente outros passos junto aos meus, como se alguém estivesse imitando os meus movimentos. Ela tentou ignorar, mas disse que a sensação ficava pior. Estava na sala vendo algo no computador quando comecei a ouvir barulhos no banheiro, que fica bem perto de onde eu estava. Ela disse que parecia que alguém mexia nas coisas lá dentro. Ela disse: eu peguei uma faca na cozinha e fui olhar bem devagar, mas quando abri a porta não tinha nada lá, e aquele banheiro não tinha janelas, então não tinha como o barulho vir de fora. Depois de fechar a porta e se afastar, ouviu algo cair no banheiro, como se fosse uma toalha molhada. Quando levantou o olhar, percebeu que a porta estava entreaberta, e foi então que ela viu. Ela disse: eu juro, era uma mão horrível, preta com dedos muito longos e garras saindo da porta. Ela saiu correndo da casa, pegou a primeira mala que viu e chamou um Uber. Enquanto me contava isso, que o amigo lhe emprestou a casa, já tinha mencionado algo estranho. Mas ela não deu muita importância. Estava no telefone com ele quando eu cheguei, por isso já estava no meio da rua. Ela parou de contar porque já tínhamos chegado ao destino. Ela disse: desculpe, muito obrigado, ela me disse enquanto descia do carro.
Eu queria ter dito a ela que realmente queria ouvir o restante, que me contasse tudo, mas era óbvio que, na verdade, ela não queria contar para mim. Ela só precisava desabafar, e agora poderia fazer isso com a amiga para quem tinha acabado de chegar. Vocês podem pensar que ela estava inventando tudo, mas se for o caso, era uma atriz excelente. Nunca tinha ouvido alguém contar algo com tanto medo na voz. Tomara que ela algum dia ouça isso e resolva contar o resto para vocês. Assim talvez eu também descubra o que realmente aconteceu naquela noite. Olá! Depois de passar grande parte da minha vida trabalhando como vigilante, comecei a dirigir Uber aqui em Porto Alegre, desde que eles chegaram por volta de 2016. Eu já vivi algumas coisas estranhas, experiências perturbadoras que a gente acaba enfrentando quando trabalha à noite o tempo todo. Mas lembro de algo muito esquisito que aconteceu logo quando comecei a dirigir. Quem diria que seria algo mais forte do que tudo que vivi como vigilante? Naquele dia, deixei uma pessoa no aeroporto e depois levei outra a um bairro ao sul da cidade. Logo em seguida, apareceu outra corrida para mim, a poucas quadras dali. Quando avancei, comecei a me preocupar. Estava tudo muito deserto, escuro e não havia sinais de vida naquela área. Ainda assim, criei coragem e segui até o endereço indicado pelo aplicativo. Eu tinha que pegar um passageiro que, pelo nome, era um homem. Estacionei em frente a uma casa que parecia claramente abandonada. Travei as portas do carro, embora as luzes de uma viatura policial bem ao longe me dessem um pouco de confiança. Depois de alguns momentos, ainda não ouvi nada. Sou um cara bem alto, então confrontos físicos não me assustam tanto. Abri a janela um pouco para tentar ouvir qualquer coisa, algum movimento. Mandei uma mensagem para o passageiro dizendo que já estava lá, mas eu não tive respostas. Quando eu estava decidido a ir embora, ouvi algo ao longe como se viesse dentro da casa. Abri a porta, coloquei um pé para fora do carro e me apoiei no teto para escutar. Era como uma voz, ou algum tipo de som. Parecia que pediam ajuda, ou pelo menos foi o que eu pensei naquele momento. O som vinha de dentro da casa, mas era algo muito estranho, quase espectral. Ainda assim, naquele momento eu não pensei daquela forma. Percebi que, bem ao longe, a viatura que tinha visto antes estava se aproximando, a umas 2 quadras. Comecei a piscar os faróis para chamar a atenção deles. Depois de alguns momentos, me notaram e aceleraram em minha direção. Os sons estranhos continuavam. Segundos depois, eles estacionaram na rua, a 1 metro de onde eu estava, e perguntaram o que aconteceu. Expliquei que tinha que pegar uma pessoa ali, mas o único som que ouvia vinha de dentro da casa. Eles desceram do carro para ouvir e, de fato, o som estava bem claro. Achando aquilo estranho, os policiais comunicaram algo pelo rádio e decidiram entrar na casa. Voltaram depois de um tempo e o som ainda podia ser ouvido, mas disseram que não havia ninguém lá dentro. A casa estava abandonada. Disseram que continuariam rondando a área para verificar se notavam algo fora do comum. Mas dava para ver no rosto deles que eles também estavam confusos. No final, fui embora também. Cancelei a corrida e fiz um relatório para o Uber, caso alguém realmente estivesse precisando de ajuda, mas nunca soube o que diabos aconteceu naquela noite. Olá, isso aconteceu comigo em Natal, que, como muitos sabem, tem muitos relatos de coisas estranhas que acontecem nessa cidade. O que me aconteceu foi a experiência mais assustadora da minha vida. Desde então, parei de trabalhar como motorista de aplicativo à noite. Uma outra situação aconteceu quando eu levava uma jovem para um lugar que ela não conhecia muito bem, então não conseguia me orientar. Segui o GPS, mas nessa cidade, confiar nele nem sempre é tão simples ou uma boa opção.
Ele pode te mandar por ruas sem asfalto, subidas impossíveis ou lugares claramente perigosos. Quando chegamos a uma subida em um desses bairros, os morros da cidade, eu disse para ela: essa rua parece muito perigosa e não me passa uma boa sensação. Era uma estrada de terra ao lado de um barranco, com espaço apenas para um carro. Eu sugeri então: se quiser, posso tentar outro caminho pelo lado oposto do morro. Mas ela disse que não e que naquele momento a vi mandar uma mensagem, parecendo nervosa. Eu conheço casos de colegas que abusaram da confiança que o uso do Uber proporcionava, cometendo crimes menores e até graves. Então, para tranquilizá-la, eu disse: se preferir, seguimos pelo caminho do GPS, mas eu vou bem devagar. Esse trecho não me parece muito seguro e meu carro é bem baixo. Ela se acalmou um pouco com minha resposta e seguimos em frente. E sim, de fato, eu estava indo bem devagar, com muito medo de furar um pneu, porque havia muitas pedras na estrada e às vezes escondem objetos ou pontas que podem furar os pneus. De um lado, tínhamos o barranco, do outro, uma encosta que subia para mais um morro, bem íngreme. Não havia sinais de casas, nem qualquer luz por ali. Quando estávamos quase chegando a uma curva, percebi um brilho por um instante. Por um momento achei que fosse um carro vindo na direção contrária. Então parei, já me preparando para dar ré se fosse necessário. De repente ouvi um grito aterrorizante da minha passageira. Foi horrível, algo como eu nunca tinha escutado antes. E bem na nossa frente, a poucos metros, uma mulher passou correndo de cima do barranco em direção à escuridão. Parecia estar sem roupa, usando apenas alguns trapos. Mas o que mais me assustou foi que ela estava correndo de costas, em uma velocidade absurda, o que a fazia parecer algo demoníaco, como se não fosse desse mundo. A garota me implorou para acelerar de ré, e eu fiz isso. Depois ela tentou encontrar uma outra rota pelo GPS, para seguirmos por uma rua diferente, mas não parava de chorar. Foi assim então que eu a deixei em seu destino. Ficamos em completo silêncio. Nenhum de nós mencionou nada sobre o que tinha acabado de acontecer. Bem, Bruno, esse é o meu breve relato. Agradeço por sua atenção, pelo espaço que você cede aqui para os seus inscritos no canal. E desejo a você um Feliz Natal e boas festas de fim de ano. Bem, galera, é isso aí. Desde já, muito obrigado a todas essas pessoas que mandaram seus relatos para que eu possa narrá-los. Deixe o seu like e o seu comentário para ajudar no engajamento do canal. Se estiver disponível, também deixe o seu hype. Você hypando esse vídeo ajuda o crescimento do canal e eu trarei mais relatos para vocês. Desejo a todos um Feliz Natal, ainda que já tenha passado a data. Espero que vocês possam ter desfrutado dessa data da melhor maneira possível. E já desejo também um bom fim de ano que se aproxima. Muito obrigado pela sua companhia durante todo esse ano aqui no Relatos do Frank. Nos vemos no próximo episódio.